Então, tudo bom, meus queridos? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre fluxograma. Porque no vídeo anterior a gente viu os conceitos básicos de modelagem de um processo. Ou seja, como a gente tem lá o macroprocesso, o processo, suas atividades e suas tarefas. E aí tu pode, para decompor, entender e fazer essa modelagem da forma inicial com o fluxograma, né? No próximo vídeo e nos outros vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre BPMN, que já é bem mais complexo do que um fluxograma simples, tá? Então, como eu disse, tu vai decompor da forma top-down, de cima para baixo, entendendo o macroprocesso chegando à tarefa, ou bottom-up, de baixo para cima, entendendo as tarefas, definindo e vai subindo no teu processo. Então, se quer saber mais, continua aí ligado no vídeo. Então, meus queridos, aí após a abertura, a gente vai conversar, como eu disse, sobre fluxograma, que é um dos métodos que descreve graficamente um processo. É um dos métodos mais simples que existem, o qual faz utilização de símbolos, linhas, palavras e formas, sempre a apresentar graficamente as nossas atividades e a sequência do nosso processo, como nós temos aqui. E aí nós temos algumas notações que nós temos que entender para realizar o nosso fluxograma corretamente. Realizar ou criar, né? Então a gente tem nossa simbologia, que também pode ser chamada de notações. Aqui a gente tem as notações de limite, tá? Na qual nós indicamos o início e o fim do fluxograma. Então esse aqui a gente pode escrever início ou fim. Depois o sentido do fluxo. Lembrando, os fluxos não podem ser bidirecionais, porque o fluxo deve indicar um sentido, né? Uma sequência para aquele fluxo, uma fase ou alternativa. As nossas operações, ou seja, uma atividade ou uma etapa que faz parte de um processo. E depois a nossa decisão, né? Um ponto de decisão, sim, não, verdadeiro ou falso, que eu coloco ali para decidir. E aí nós temos também a emissão de um documento, que é esse aqui, ó, tá? Como se fosse um documento saindo, né? Que é um físico ou eletrônico criado durante o processo. A emissão de documentos, que é mais do que um, que é a saída de vários documentos do processo. O nosso triângulo aqui, dessa forma, a sua simbologia, que representa a armazenagem ou arquivamento definitivo de um desses documentos, ok? A divisão de um subprocesso. Então esse aqui que a gente tem as nossas separações, né? Indicando que outro processo definido pode ser executado. O conector de rotina, que indica interligação de partes de um fluxo. A gente vai ver no exemplo no final, quando eu interligo fluxos, né? Conector de página, tá? Caso o fluxograma não caiba em uma página, a gente coloca o símbolo indicando que existe a continuação dele. Então a gente coloca aqui para jogar para o outro lado, tá? E aqui tem algumas dicas para elaboração. Pessoal, assim, ó, fluxograma é bem simples. Os pontos principais. Deve ser claro, simples e de fácil leitura, sem aquele enrolation, faz a volta da volta, faz um rascunho no papel, ou rascunho no PC, na ferramenta, tá? Pode usar o Draw.io, e tem outras ferramentas no mercado aí para fluxograma, que não me vem na cabeça agora. O primeiro que me veio é o Draw.io, que tu desenha assim, ó, forma simples. Ah, tá caótico? Então tu vai arrumando ele, separando corretinho, ok? Ele não deve possibilitar ambiguidade de interpretação, como vou mostrar lá. Por exemplo, num ponto diz verdadeiro, no outro diz falso. Então tem uma ambiguidade, porque as duas coisas representam a mesma com as suas saídas. O texto dentro da caixa de símbolos deve se limitar à instrução a ser executada, ok? Deve-se evitar o cruzamento de linhas para não comprometer o entendimento, muito importante aqui. E apenas uma linha de fluxo deve partir ou chegar a um terminador ou a um conector. Então, olha lá, nossa notação do início, sai o fluxo, né? E notação do fim. Então, eu tenho um início e tenho um fim ali. E aqui nós temos os nossos outros conectores. Então, está chegando o fluxo aqui, e aqui está saindo um fluxo de um conector. E aqui nós temos um exemplo do churrasco. Então, eu deixar ali primeiro pequenininho, nem precisa deixar ele grande, né? Então, nós temos lá, início do nosso fluxograma. Lá, início definido e fim. Ok, bem claro. Então, o início é atividade de divulgar aos alunos nosso churrasco. Depois, o que eu faço? Recolher os valores. Depois, fazer a lista de compras. Depois, comprar ingredientes. É um subprocesso. Comprar ingredientes poderia ter um outro fluxograma. Comprei os ingredientes, aí eu vou para onde? Possuo todos os ingredientes? Tem uma decisão, né? Não.
Vou comprar mais ingredientes. Ah, sim? Então, olha lá, não e sim. Sempre saídas lógicas, né? Vou fazer o fogo, depois espetar a carne, colocar para assar. Está pronto? Não. Então, fica virando o espeto até ficar pronto. Tá pronto? Sim. Serve aos alunos e finaliza, tá? Lembrando que é bem importante, que eu esqueci de falar no slide anterior. Pessoal, esses slides são do meu colega, o professor Tassiano Balardim, tá? Que eu só acrescentei algumas coisas nele, mas quem montou a base de todos esses slides, o slide anterior e esse slide foi ele. Isso é importante falar, né? Tinha esquecido, tá? Abração, Tassiano. Então, deixa eu passar para o nosso próximo exemplo. Olhem só, a gente tem aqui um exemplo de um fluxograma para controle de produção não conforme. Por que ele não está conforme? Pensem só. Vamos fazer análise. Tá correto início? Tá correto fim? Beleza, tá certo, né? Tenho atividades? Tenho. Com palavras curtas, bem definidas, o que será efetuado será feito. Perfeito. Tenho decisão? Tenho. Tenho fluxos bidirecionais? Não. Só unidirecionais, que é como se deve se criar. A gente não deve fazer emaranhado. Tá bem... Opa, passa. Corri com o mouse, desculpe. Tá bem elaborado? Tá. Qual que é o problema dele? Olhem só. A gente inicia, então a gente passa pelo setor de expedição, que detecta defeito. Depois, expedição envia produto para recuperação. Depois, setor de recuperação analisa o produto. Se o produto é reprovado, ele vai para o setor de recuperação, sucateia o produto e vai para o fim. Se o produto não é reprovado, ele vai para o setor de recuperação que retrabalha o produto. Que então vai para o setor de engenharia de qualidade, e aí ele pergunta, tá aprovado? Ah, tá aprovado? Sim. Setor de engenharia que libera o produto. Não tá aprovado? Tá? Não tá aprovado, vai para onde? Vou para onde se não tá aprovado? Então aí eu posso colocar 2 pontos, tá? Que é aquele nosso conector que a gente falou. Então, o produto não tá aprovado, então tinha uma inconsistência, né? Tá, e se eu não aprovei o produto, vai para onde? Tenho que ter para onde ele vai. Toda decisão eu tenho que ter uma saída, tá? Eu não posso ter uma decisão sem saída. Então, não. Uso o meu conector lá. Não vai para o ponto 1. Qual que é o ponto 1? É aqui, ó. Que é o meu sim. Tá aprovado? Não. Setor de recuperação sucateia o produto e finaliza. Então, uso aqui um conector. Faço a ligação aqui para não sujar e fazer toda uma volta, né? Nem puxar aqui que vai ficar estranho por cima. Uso o conector e lá o conector tem continuidade. Então, sai de lá e vem para o sim e fecha todo ele. Certinho? Difícil? Fácil? Não é, né? Bem fácil. Só lembrar que sempre é obrigatório ter um início, sempre é obrigatório a ter um fim, ter os nossos fluxos unidirecionais, então com setinhas, ter atividades, porque um processo e uma modelagem de fluxos sem atividades não é, né? Tem o nosso fluxo, aí vamos analisar se nós temos decisões ou não. Então isso é a base para um fluxograma. E como extra fica aí uma ferramenta online que vocês podem montar os fluxogramas de vocês. Draw.io. O Lucidchart também é outra ferramenta que vocês podem utilizar. E aí vai do gosto de vocês. Então, pessoal, a gente fecha esse vídeo por aqui. Aproveita aí, para ti que não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um curtir nesse vídeo, que o curtir é muito importante para o canal e para esse vídeo ser aconselhado para mais pessoas. E não esqueça a parte mais importante, que depois que tu aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.